Estamos começando mais uma gravação do canal do YouTube, o Papo da Vivi. Boa noite, maravilhosos! Tudo bem? Pessoal, hoje essa gravação vai ser mais um sucesso. Eu estou com ela, a maravilhosa nutricionista, doutora Viviane Valdemar. Hoje o papo é de Vivi com Vivi. E antes mesmo dela se apresentar para vocês aí de casa, eu quero falar qual é o tema dela. O tema dela é distúrbios alimentares, mitos ou verdade? E outra, quero falar para você se conectar com a gente. Vai lá no canal do YouTube, se inscreve lá. Não perde essa oportunidade de assistir esse vídeo maravilhoso completo. Boa noite, minha linda! Boa noite, Vivi. É um prazer estar aqui, uma satisfação estar aqui participando do seu canal, falando desse tema tão importante, não é mesmo? Sim. Eu me chamo Viviane Valdemar de Almeida, eu sou nutricionista clínica, sou especialista em alimentação culinária funcional e fit. E estamos aqui para abordar esse tema tão importante que tem mexido tanto com a cabecinha da gente, né? É verdade. O que comer, o que não comer, Exatamente. aquela gordurinha que Isso aí. fica. Em tempos de Photoshop, em tempos de Monjaro, e estamos aí com distorções de imagem, coisas que precisam ser esclarecidas, né, dentro de uma realidade, para que a gente possa se aceitar, olhar para nós mesmas e nos amarmos, né, procurarmos melhorar sim, mas dentro de uma realidade. Meu Deus! Ai, vambora! Doutora, primeira perguntinha. O que é um distúrbio alimentar e quais são os seus tipos mais comuns? Sim, um distúrbio alimentar é um comportamento psíquico caracterizado por uma disfunção, né, no comportamento habitual, né? Ou seja, uma pessoa ela começa a desenvolver um costume de se alimentar de uma forma diferente, ou come demais, ou come de menos, ou tem comportamento de comer e depois ter a questão da punição, e aí a gente vai entrando dentro de cada tipo de transtorno, mas é algo que estou trazendo aqui por uma análise pessoal, né, para que nós possamos nos analisarmos, né, se de repente alguém que estiver ouvindo, estiver passando por um problema desse, possa sim identificar o que está acontecendo com você. Perguntinha número 2, doutora. Quais são as principais causas dos distúrbios alimentares? Sim, né? Eu acho que nós falamos dos tipos, né? Eu esqueci, não falei, né? Não respondi. Vamos lá, gente. Tipos de transtornos alimentares. Desculpa, Vivi. Eu sou assim atrapalhada mental, gente. Vamos lá. Anorexia. Sim, a anorexia existe em dois tipos. É importante a gente ressaltar isso. A anorexia, existe a anorexia clínica, que ela é uma perca de apetite causada por uma enfermidade, por uso de medicamento, que é algo totalmente natural. E existe a anorexia nervosa, que é um transtorno mental que tem a característica da pessoa ter o comportamento de se restringir a comer. Ela tem uma visão distorcida do próprio corpo, primeiramente, e daí ela começa a fazer dietas restritivas, ela começa ali a evitar contatos sociais, a comer em família, ao sentar, para que as pessoas não observem que ela está comendo pouco. E em alguns casos ela até tem a questão da punição, né? Que ela come e vomita, ou come e depois faz jejum, ou come e depois faz exercício físico exageradamente. E nós temos também a bulimia, que é caracterizada por um episódio de compulsão, com a purgação, né, com a punição, que ela vai lá e vomita, ou toma laxante, ou faz uso de diuréticos, né, ou faz uso de jejum também, faz uso de exercício físico prolongado. E temos também a compulsão alimentar, né, que a compulsão alimentar, diferente da bulimia, a pessoa se alimenta excessivamente e não tem a punição. Ela simplesmente se esconde, ela entra numa ansiedade, numa tristeza, numa culpa, e
e o ciclo vai se repetindo, Vivi. Nossa, isso. muita coisa importante, Muita coisa. né? Que a gente acha Que é normal, é frescura, né? é bobeira. Nossa, isso é muito sério. E coisas que a gente passa no dia a dia. Porque quer ver uma coisa, doutora, você pode observar. Existem pessoas que quando estão muito ansiosas, perdem a fome. Exatamente. É o que a senhora falou. Existem pessoas que ficam ansiosas, acelera o processo de alimentação. Exatamente. Já come com mais quantidade. Isso é muito sério, isso tem que ser falado. As pessoas precisam se conhecer, né? Sim, pra saber conhecer o seu tá psicológico, né? Exatamente, Vivi, pra entender o que tá acontecendo. O que o seu corpo tá respondendo. Porque episódios compulsivos, às vezes por um estresse, é até um pouco natural, mas aí a gente precisa avaliar a frequência disso, né? Você tá tendo isso toda semana? Todos os dias? Que lá uma vez ou outra a gente fica um pouco mais ansiosa. Principalmente nós mulheres, né? Quando a gente está naqueles períodos, né? Menstrual, período de menopausa, pré-menopausa, a gente tem um desequilíbriozinho hormonal, mas isso é temporário. Né? Agora, diariamente. E é aí que mora o perigo. É que mora o perigo. Vamos essa conversa, gente. Vou falar bem devagar para demorar. Vamos lá, doutora. Terceira perguntinha. Como os distúrbios alimentares afetam a saúde física e mental? Sim, isso é muito importante. Vamos lá, vamos falar pausadamente sobre algum aspecto geral. Sim. Né? Ela afeta a sua convivência social. Né? A pessoa ela se esconde, a pessoa ela tem uma autoestima muito baixa, né? No caso da bulimia, da compulsão, porque ela come exageradamente e engorda, né? E começa a ter o problema do peso. A pessoa tem a visão da anorexia nervosa, tem a visão distorcida do próprio corpo. Então, geralmente, as pessoas anorexas são muito magras, né? Então, ela se acha sempre feia. Mais, né? Ela, por mais que ela esteja ali, ela nunca está satisfeita. Gente. Então, esse convívio social, psicológico. E eu não posso deixar de ressaltar, gente, o impacto das redes sociais nisso. Nós hoje vivemos uma ditadura da magreza irreal. Nós precisamos conhecer os nossos corpos. Eu, como nutricionista, como profissional de saúde, nós queremos sim o bem-estar, não fazemos apologia à obesidade, mas existem corpos normais, nós somos mulheres normais. Então, essa associação com o que a gente vê, que não é real, né? Que é cheio de Photoshop, cheio de procedimentos, né? Nós não podemos querer nos comparar com essas pessoas. Nem né? podemos. Isso aí. Nem podemos. Porque eu acho que o nosso posicionamento normal, da forma, é claro que eu costumo ressaltar, que ninguém tem pessoas que não gostam de ser muito magrinhas, tem pessoas que não gostam de ser gordinhas. Mas por que não cuidar? Isso, exatamente. Por que não se tratar? Porque que quando tá vendo que o fecho tá ficando um pouquinho descorrido, já não procura um autocuidado. Exatamente. Um profissional, até mesmo uma conversa. Poxa, eu percebi que de um mês pra cá eu engordei 5 quilos. 8 quilos, isso não é normal. Então tem alguma anormalidade, né, no seu distúrbio que precisa ser tratado. Não pra falar, eu quero voltar ao meu manequim 36. Não. Isso aí, um ponto muito importante, né? Nós precisamos nos aceitar. Porque aceitação, né? Nós temos uma fisiologia. Tem pessoas que você tem aquela, vou usar assim um termo assim bem clássico. Aquela pessoa que come e não engorda, não é mesmo? Sim. Aquela pessoa é fisiologicamente daquela forma. E tem outras pessoas que têm mais uma propensão a ser um pouco mais cheinha. Então ela pode buscar sim o emagrecimento, a melhora, dentro da realidade dela. Né, dentro da idade dela, dentro da idade metabólica dela daquele momento. Então eu não posso nunca querer me igualar, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen. Eu nunca fui assim. Não tem como. Eu sou uma mulher de estruturas grandes, de ossos largos. Então, para me conseguir aquilo, eu vou ter que fazer algo que vai atingir o meu físico e o meu psicológico. E não tem necessidade não disso. tem necessidade. Exatamente. Porque às vezes você faz até uma cirurgia plástica que não é aquele resultado almejado. Não é aquilo, eu almejei algo e não aconteceu. Pra ficar dentro daquilo que não é o ideal, que eu não preciso disso. Eu tenho que lutar a melhorar? Sim, mas dentro de uma realidade. Mas melhorar pra mim, não pra mostrar o próximo, né? Perfeitamente. Vamos lá, próxima perguntinha. Quais são os sinais e os sintomas de alerta para uma pessoa que está passando por distúrbio? Vamos lá. Principalmente para você que tem filha adolescente. Um dos sintomas é, ela está ficando muito tempo no banheiro,
uma magreza, ela tem emagrecido assim com muita rapidez, né? muita facilidade, tá evitando comer junto, entendeu? É um sinal de alerta. Anorexia, unhas quebradiças, cabelo fraco, amenorreia, tá? Sem nenhuma causa, porque ela começa a afetar a questão das vitaminas, né? Ela começa a afetar a falta delas, né? Começa a afetar todo o funcionamento, né, normal, né? Isso falando de mulheres, né? E no menino também, né? Magreza, o catabolismo, né? Que nós sabemos que os meninos têm uma massa muscular maior, então você vê que aquele menino às vezes está ali com aquele aspecto mais envelhecido, né? Às vezes a menina também com aquele aspecto mais envelhecido. Então é um sinal de alerta para os pais, né? Para observarem, pais, amigos, né? Observarem o que está acontecendo. E no caso da compulsão, né? Que é um transtorno assim que afeta muita gente. Você começa a observar aquele amigo seu que está engordando, que tem buscado muito prazer, que não se socializa, que não se diverte com outras coisas, que não vai a um parque, não vai a um cinema, que não faz nada, que está muito isolado. São características a serem observadas, né? Características assim, né? Psíquicas, né? Sim, de comportamento. Eu vou te falar, tirar um exemplo pra mim. Eu andei um tempo que eu tava muito viciada em chocolate. Muito. Eu acabava de comer, eu tinha que comer 2 saquinhos daquele tipo M&M. Isso. Após o almoço. Então era 2 depois do almoço e 2 depois da janta. Então eu tive que fazer um autocontrole com o meu cérebro. Isso. Eu comigo mesmo. Eu falei, não, eu posso, eu quero, eu consigo. Por quê? A gente já tá lá, no caso, eu já tô na fase da menopausa. Então já é uma outra transformação, é um outro metabolismo. Imagina todo dia, em 7 dias de uma semana, eu comendo chocolate desesperadamente do jeito que eu tava. Nem é questão só de você engordar, né? Do impacto glicêmico, né? Daqui a Sim, pouco você tá desenvolvendo um diabetes tipo 2 aí. Entendeu? Sem necessidade. Sem necessidade. Ah, porque eu gosto. Aí agora eu coloquei na minha mente. Chocolate é bom, é maravilhoso, Isso, mas assim, no máximo 3 vezes no mês. O equilíbrio é tudo. No máximo. É isso aí. O equilíbrio é a parte fundamental. É isso aí. Próxima perguntinha. Quais são as estratégias de prevenção e apoio para as pessoas com distúrbios alimentares? Sim, vou trazer para a minha abordagem nutricional. Quando eu recebo um paciente, né, que a gente realiza ali aquela anamnese, quando eu identifico, de repente ali, através da nossa conversa, dos Sim. hábitos dele, Do papo. do papo, ali eu vejo o peso dele e o IMC, o que eu faço? Primeiramente encaminhar para o psiquiatra, Sim. entendeu? Isso precisa de um acompanhamento multidisciplinar, né, que envolve psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Caramba! Isso aí. Legal. O psiquiatra, ele entra com a parte medicamentosa, Sim. né? Que ali ele aplica alguns protocolos com anti-ansiolítico, antidepressivos. Tem o psicólogo, né, com a terapia TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, né, tem todo aquele trabalho. E nós, nutricionistas, entramos, primeiramente, com ajuste, né, com toda a educação alimentar, que aí o nosso papel ali é entender as emoções daquele paciente. Né? No meu caso, né, como nutricionista e a minha abordagem, eu ali detecto, traço um plano, uma estratégia, identificar os gatilhos. O que leva aquele paciente a ter aqueles picos ou de restrição ou de excesso. Né? Nada restritivo, uma educação nutricional. E uma coisa que eu gosto de aplicar muito e que eu tenho assim, muito orgulho por eu ser cozinheira também, ferramentas da técnica dietética. Porque através delas eu posso ensinar educação nutricional e ali indicar alimentos que tenham alta densidade energética, se for o caso de uma paciente anoréxica, porque a fase de adaptação é muito devagar, porque ela tem aquele desconforto gastrointestinal. Sim. Ela não vai conseguir comer muito para poder ganhar peso. Então eu tenho que aplicar tudo isso para fazer um alimento pequeno, ter uma alta densidade energética, nutricional para ela poder se nutrir. E no caso de uma paciente com compulsão ou bulimia que esteja acima do peso, a gente vai usar as estratégias com alimentos palatáveis, né, com sabor, com cor, de baixa densidade energética. Caramba. Entendeu? Sem ter impacto, nada de contagem
contagem de calorias, nada disso, porque esse paciente ele precisa fazer as pazes com a comida, né? Eu uso sempre o slogan: a comida ela não é sua inimiga, ela é a sua aliada. Então a gente não tem que ter medo de comer, tem que ter o equilíbrio, conhecer o que você está comendo. Quando você conhece, sabe o que você está comendo, você tem autonomia. A coisa assim mais maravilhosa para todos os nutricionistas, eu acho, não é você ter aquele paciente preso a você. É quando aquele paciente chega ali no objetivo, ele tem alta. Ele já, doutora, eu já aprendi a comer, eu já aprendi a escolher o que eu vou comer. Então isso é maravilhoso, é esclarecedor, é isso. Doutora, ia aproveitar, né, que eu não sou boba. Vamos lá, mitos ou verdade? De 3 em 3 horas, a reeducação alimentar. Comer de 3 em 3 horas funciona mesmo? Ou é só um mito? Olha, vamos lá, agora eu vou usar um termo muito clínico, depende. Para algumas pessoas sim, e principalmente em casos de transtornos alimentares. Porque eu preciso que aquele paciente não sinta, no caso de uma compulsão e de uma bulimia. Não quero que aquele paciente tenha muita fome. Porque se ele ficar mais tempo sem se alimentar, o risco dele ter um gatilho, esse pode ser um gatilho para que ele coma. Toda restrição leva a uma compulsão. Isso é uma frase clássica que a gente sempre usa. Então, se você ficar se restringindo, muitas vezes a questão do jejum intermitente não é para todo mundo. Não é. Não adianta, porque tem pessoas, se tiverem isso, vão ter gatilhos e depois vão comer compulsivamente. Então, isso depende. Esse eu vou ficar no depende. Esse não vai ser nem não. E para finalizar essa parte, vamos falar pro pessoal de casa. Quem é a doutora Viviane Valdemar? E qual é a sua identidade? Vamos lá, né? Eu sou uma mulher, né, que acredita nos meus sonhos de Deus para minha vida, que busca os meus objetivos e que tem como princípio, né, trabalhar pela qualidade de vida do ser humano, promover o bem-estar, com o compartilhar. Eu acho que eu falei um pouco que eu não tenho muita dificuldade de falar sobre mim, sabe, Vivi? Entendeu? Mas é isso aí, essa é um pouquinho linda, maravilhosa! Do que eu sou, gente. Uma excelente nutricionista. E agora vamos começar com a parte do concordo e não concordo. O que é o concordo e não concordo, doutora? É essa plaquinha que você tá aí, aonde eu vou te fazer perguntinhas e você vai mostrar para o público de casa se você concorda ou não concorda com a minha pergunta. Perguntinha número 1. Distúrbios alimentares são problemas exclusivamente só de mulheres? Concorda ou não concorda? Não concorda. Vamos lá. Perguntinha número 2. A anorexia é um distúrbio alimentar mais comum? Concorda ou não concorda? Não concorda. Perguntinha 3. A bulimia é caracterizada por episódios de jejum prolongado? Concorda ou não concorda? Concordo. Uhul! Antes, olha, esse papo tá maravilhoso, gente. Eu posso falar pra vocês que eu tô muito à vontade. Doutora, agora nós vamos vir pra nossa rapidinha. Sim. O que é a rapidinha? Eu vou te falar uma palavra e a senhora me responde no bate-volta. Falei uma palavra, você disse o que significa pra mim. Rápido. A primeira palavra da rapidinha é: o que a palavra alimentação significa pra você? Comida gostosa, caseira e saudável. Isso aí. Controle. Equilíbrio. Equilíbrio. Em todos os aspectos da vida. Equilíbrio é nem tudo. muito, nem mais. Nada exagerado, né? Na medida certa. Na medida certa. Saúde. Estar bem consigo mesmo. Eu costumo sempre trazer o princípio básico do SUS. É um estado de bem-estar físico, mental e social. Não só a ausência de doenças. Tem muita gente que às vezes está bem fisicamente, né? Você olhando, mas não tem saúde. Verdade. E a última, o que a palavra vida significa pra você? Nossa. Jonas e Pedro Paulo, meus filhos. Que lindo, viu? Isso aí, os filhos são bênção pra gente, né? São bênção. Gente, agora é o momento. Doutora, você fica à vontade
para falar com o pessoal de casa aquilo que tiver no seu coração. Deixa a sua rede social, deixa seu arroba, para as pessoas poderem, eu quero saber onde eu encontro aquela nutricionista maravilhosa que participou do Papo da Vivi. Agora é o seu momento com o público de casa. Fica à vontade. Gente, eu gravo sempre a palavra de Deus porque ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Com certeza. E ela é a nossa regra de fé e prática. Né? Lá no apóstolo Paulo, acho que é 1 aos Coríntios, capítulo 13, o versículo eu não lembro, mas diz que não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então isso é muito forte em todos os aspectos. Às vezes nós trazemos isso só por um lado e esquecemos que tudo que fazemos que aflige isso aqui, gente, no inteiro, aqui, você está danificando, você está indo contra aquilo que Deus criou. Isso aqui é uma obra maravilhosa, né? Mecanismo perfeito, cada neurônio, cada músculo, cada nervo, cada célula, é um mecanismo perfeito. Então, que todos os dias nós possamos nos levantar da nossa cama e sermos gratos. Por isso aqui está funcionando perfeitamente, alguns com até algumas limitações, mas que possamos ser gratos e que possamos buscar cada dia, manter isso daqui, mente sã, corpo são, tudo perfeitamente para glorificar, porque isso também é uma forma de glorificar a Deus. Com certeza. Como se diz, né? Mente tratada, corpo saudável. Isso aí. Meu amor, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por você estar acreditando no meu trabalho. Obrigado por você disponibilizar um tempo de estar aqui comigo. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa cuidar da sua caminhada. Como pessoa, mãe, profissional, grandes coisas estão por vir. Amém. Eu só tenho que te agradecer. Vamos dar um tchauzinho pro pessoal de casa? Tchau! Nossa! E aí? Como foi? Gente, nem sei o que eu falei. Saiu que tava planejado? Saiu tudo sim. Porque eu falei até demais, né? Porque a gente estuda, é verdade. prepara. Eu falei, vou preparar um scriptzinho assim, que eu falei, se eu vou ler, qualquer coisa a gente dá aquela olhadinha assim, Disfarça, né? né? Disfarça, dá aquela assim. olhada, mas acho que lembrei de tudo, porque a gente entra aqui, né? E uma pergunta, e as borboletas? Borboletas, né? Nossa! Mas é muito bom, né? É bom gente. porque a gente sabe que, assim, é algo que vai chegar. É isso aí. Pessoas vão E o ouvir. objetivo isso aí de passar clareza, né? Porque a gente Sim. tá aqui pra isso, o canal é pra isso, não é? Pra esclarecer. Eu falei, a gente precisa usar uma linguagem muito simples, algo Maravilhoso. que fale, que todo mundo entende. Posicionada. Não, porque todo mundo entende. Meu Deus, que posicionamento, que postura é essa? E eu Ai, meu Deus. Mas é maravilhoso, né? Quando a gente faz tudo certinho, abaixo da proteção de Deus, não tem como sair errado, né? Benção. Vamos só fazer uma fotinha com o nosso brinde, que eu nem tive o brinde ontem. Eu amo fazer esse brinde, eu amo. Acho chique, até na foto. Acho muito legal.